Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui, tá bom? Então, enquanto eu abano aqui meu filho, porque tá muito quente e eu tô aqui na casa da minha sogra, né? E aqui não tá com ventilador no momento. Tá fazendo reforma na minha casa, então por isso que eu tô na casa da minha sogra, porque lá tá muita poeira e meu filho é bebezinho, não pode ficar com a poeira, né? Então, eu estou aqui na casa dela nesse momento e estou abanando ele, né, pra ver se diminui um pouco o calor, gente, porque esse verão aqui tá demais, né? Mas vamos saindo desse assunto de clima e tudo que tá acontecendo na minha vida, vamos pro tema, né, do vídeo. Gente, eu tava parando pra refletir a respeito de algumas coisas aqui, tá? E uma das coisas é, toma muito cuidado pra vocês não estarem se envolvendo com pessoas muito controladoras, tá? Pessoas controladoras demais são risco para a saúde mental. Tem pessoas que elas só se sentem assim satisfeitas com a vida delas se elas tiverem um senso de controle. É impossível a gente controlar tudo, todos e tudo mais. A gente precisa entregar algumas situações para Deus, mas tem pessoas que não entendem isso, né? Tem pessoas que querem controlar, inclusive, o passo que você dá. E isso é perigoso nos relacionamentos amorosos, mas em outros relacionamentos também, tá? Vamos falar aqui sobre toxicidade em relacionamentos de forma geral. Porque acontece muito isso, sabe? Existem pessoas que elas querem saber tudo da sua vida, quer dar cada pitaco a respeito de tudo na sua vida, quer dar pitaco no seu relacionamento, no seu ambiente, no seu trabalho, na vida com seus filhos, enfim. No que você estiver permitindo, se você permitir, essa pessoa vai dar pitaco e vai tirar a sua paz. Então a gente precisa saber colocar as pessoas nos lugares delas. E, se possível, cortar contato. Porque eu digo se possível, porque tem casos que não é possível, por algum motivo circunstancial, muitas das vezes você não consegue, né, colocar limites numa situação, sabe? Então, vocês precisam observar isso em alguém. Quando vocês estiverem conhecendo um amigo, porque isso acontece nas amizades também, tá? Se engana que pensa que é só amoroso. Observe muito bem como essa pessoa te trata. Tem gente que no começo trata muito bem, a maioria das pessoas, né? Mas vai passando o tempo, as pessoas começam a querer pisar umas nas outras, aí começa a querer se intrometer demais e tudo mais, e não dá certo, tá? Relacionamento onde não se respeita a individualidade nunca vai dar certo, porque você vai sofrer com a sua saúde mental a longo prazo. Então tem pessoas, né, que quando você costuma mudar, diz que você se tornou uma pessoa chata e tudo mais, sendo que não. Às vezes não é que você se tornou uma pessoa chata, é que você entende o seu valor. Você agora tem amor próprio para exigir uma boa companhia, para exigir respeito, né? Eu passei muito tempo da minha vida, gente, sem exigir respeito. As pessoas me tratavam às vezes da forma como elas queriam, da forma como elas achavam que eu merecia ser tratada. Não, eu posso falar dessa forma que eu acho que essa pessoa não vai dizer nada não. Então, simplesmente falava de qualquer jeito, né? Mas agora as coisas mudaram, né? Agora eu entendi o meu valor, comecei a ter amor próprio, né? Comecei a buscar a Deus. Deus foi mostrando pra mim o meu valor e desde então, desde que eu me aproximei mais de Deus, Deus foi mostrando o meu valor, eu não aceitei mais ser tratada de nenhuma forma. Lógico que quem me tratava mal não gostou. Porque quem trata você mal espera que você abaixe a cabeça, que você continue sendo tratada mal, né? Que você continue naquele lugar que você se colocou. Porque muitas vezes, gente, vamos ser sinceros, a gente que se coloca em algum lugar. A gente pode até reclamar, às vezes, da forma como alguém nos trata, mas às vezes é culpa nossa, pelo fato da gente permitir que alguém nos trate assim. Porque, na verdade, desde o começo que alguém trata você mal, você já precisa se posicionar, dizer, olha, não é assim que eu quero ser tratada. Não, eu não aceito ser tratada dessa forma. E colocar a pessoa no cantinho dela, no lugar dela. Mas, por receio de conflito, tudo mais que a gente pensa, ai, não vou falar. Ai, não vou falar porque eu já conheço essa pessoa, eu sei que se eu falar, essa pessoa vai incompreender a conversa, vai querer ficar falando muito sobre isso, e às vezes a gente não tem paciência pra estar ouvindo lamentações lamúrias, né, de pessoas que não querem mudar. Porque tem pessoas que bateram o martelo já, não quer mudança de forma alguma. E não importa quantas vezes a gente fala. E eu tenho esse defeito, sabe, gente? O meu defeito é ficar insistindo na mesma pessoa o tempo todo. Eu tô com problema no relacionamento, eu sento pra conversar e a pessoa não quer escutar. A pessoa não quer entender que ela erra como qualquer ser humano. Tem gente que pra ela todo mundo tá com defeito, todo mundo tem problema, todo mundo erra, menos ela, né? É aquilo que as pessoas chamam, né? O alecrim dourado. Tem pessoas que acham que são isso, né? São um alecrim dourado que nunca erra. Então todo mundo tá errado do ponto de vista dela. Todo mundo merece um conserto, menos ela. Então, assim, lidar com gente assim é algo muito complicado. E eu passei muito tempo da minha vida lidando de um jeito assim, sem ser da forma devida, né? Lidando com esse tipo de situação, engolindo, né, as minhas emoções, os meus pensamentos, para deixar outras pessoas confortáveis, até que eu entendi que eu não posso fazer isso, porque isso é me anular.
Então, muita gente fala de autocuidado nessa questão física, né? De pintar as unhas, ou arrumar o cabelo e tudo mais, que é importante também. Mas pouca gente fala sobre o autocuidado emocional. Então, de nada adianta você se ajudar, né? Cuidando de si por fora e por dentro você não tá fazendo nada para mudar um cenário, sabe? Seu cenário mental, seu cenário espiritual, seu cenário emocional. Então, assim, eu acho que esse foi o meu erro, né? E de vez em quando eu ainda me pego, quando eu tô conversando com alguém, quando eu vejo que essa pessoa tá errando em alguma coisa, eu ainda me pego insistindo para que essa pessoa me escute, me entenda meu posicionamento, me respeite e tudo mais, sendo que, gente, eu já entendi. Respeito não se cobra, amor não se cobra, tá? Inclusive, eu tô jogando a toalha para muitos desses relacionamentos que eu ficava insistindo em respeito e amor. Hoje em dia, eu simplesmente bati o martelo, né? Pro lado positivo, porque tem gente que bate o martelo pro lado negativo, não vou mudar. Mas eu bati o martelo pro lado positivo, não vou mais insistir. Atenção, amor, respeito, carinho, nada, nada. Se não surgir, se essa pessoa não me der, eu simplesmente me retiro. Me retiro do relacionamento. Não quero nem saber por quê. Porque a gente precisa se amar primeiro. Se a gente não se ama primeiro, gente, como é que vai ser a nossa vida? A gente vai estar afadada a sofrer emocionalmente o resto da vida? Não, a gente precisa olhar pra gente, sabe? Então eu bati realmente o martelo de não ficar mais cobrando o mínimo, sabe? Porque é o mínimo a gente receber amor, carinho, respeito dos relacionamentos que a gente tá. Então, gente, se tem um relacionamento, né, que você percebe que tá assim, você já conversou, já insistiu e nada muda, então mude você, sabe? O outro não vai mudar e é uma escolha do outro. E a gente não controla ninguém, inclusive pessoas controladoras são muito complicadas. Então, já que a gente não pode controlar o outro, já que a gente não pode fazer alguém reconhecer o nosso valor, então que a gente possa pegar a nossa dignidade, que a gente possa pegar o amor próprio e seguir em frente, entendendo que aquilo que alguém não nos dá, alguém vai nos dar. Talvez a pessoa que está do seu lado não reconheceu o valor, mas alguém vai reconhecer, sabe? Eu sei que existem situações em que não tem como substituir, né? O filho não substitui, pais não se substituem. Existem cenários que não dá para substituir pessoas. E a gente precisa aceitar, né? Porque não foi escolha nossa ter um relacionamento com alguém, né? Se for um parentesco, uma coisa assim, a gente não escolheu, né? Quem é a pessoa. Porém, a gente precisa ter sabedoria para lidar com as situações, entendendo que a gente tem valor sim. E que a gente não é menos e que a gente não tem que aceitar ser menos na vida de ninguém, sabe? Ou alguém, de fato, nos trata como a gente merece, ou a gente vai recolher a nossa presença dessa pessoa, sabe? E muitas vezes a gente demora para ter esse entendimento porque a gente tem medo de outra coisa, ficar só. Tem pessoas que não suportam estar sozinha. E uma coisa que a gente precisa aprender é a lidar com o desconforto da solitude. Quando você começa a ficar só, muitas vezes você começa a se sentir desconfortável. Por quê? Porque você não tem o costume. Então, tudo que é desconhecido para o cérebro é pesaroso, sabe? Então, às vezes, você não tem o costume de estar só. Mas depois, gente, que vocês aprendem a estarem sozinhos, vocês vão perceber que é uma das melhores coisas, sabe? Porque você faz as coisas do seu jeito, do seu ritmo, às vezes sem ter alguém reclamando no seu ouvido, sem ter alguém tóxico com você do seu lado. Então, assim, às vezes você só tem a ganhar quando você passa um tempo ali sozinho, até você encontrar pessoas que te entendam, que te compreendam, porque, assim, viver totalmente só a gente não vive, né? A gente é ser humano, desculpa aí, gente, pelo lado da cachorra. A gente é ser humano e a gente é um ser social, né? Mas até você encontrar pessoas que te entendam, que te respeitem, te valorizem como pessoa, fique só, sabe? Aprenda a ficar só, exerça essa questão da solitude. E a solitude, gente, é diferente da solidão, tá? Vocês não vão estar se sentindo abandonados, desprezados. Não, vocês estão sendo amados por vocês. E muita gente pode dizer, isso é um discurso perigoso. Não é. Porque a Bíblia diz, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Como é que você pode oferecer para o próximo algo que você não está dando nem para você? Então, assim, essa é uma reflexão que precisa ser feita, sabe? Então, se ofereça coisas boas para que você possa dar coisas boas para os outros. Por que existem tantas pessoas ferindo outras pessoas? Porque elas são feridas. Porque elas não se amam, porque elas não olham para dentro, elas não exercitam o autoconhecimento para observar o que elas precisam evoluir. Tem pessoas que não querem evoluir, gente. Tem gente que olha para a própria vida e já decidiu, eu quero continuar a mesma o resto da vida. Eu quero continuar com os mesmos problemas o resto da vida. Eu quero continuar sendo a mesma pessoa. E não dá. Não dá para você estar perto de uma pessoa assim se você é diferente, se você quer mudar. E isso não é ser arrogante, isso não é você se achar melhor do que os outros, porque tem gente que acha que se você é uma pessoa que quer evoluir, você é uma pessoa que está se achando. Você é uma pessoa que está sendo arrogante.
sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não é uma pessoa arrogante porque você quer evoluir na mentalidade, não. Porque você quer evoluir, às vezes, financeiramente, entendeu? Não tem problema nenhum prosperar. Tem gente que acha que pessoas prósperas são arrogantes, são metidas e tudo mais. Enfim, tem várias travas em relação a isso. E a gente precisa expandir a nossa consciência para entender que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Arrogância e desumildade, né, é outro tipo de postura. Você buscar ser uma pessoa melhor e você sair de perto daquilo que te puxa para baixo é evolução, é sabedoria, é você ter amor próprio. Então, tudo aquilo, gente, que suga a sua energia, tudo aquilo que puxa você para baixo, você precisa tirar da sua vida. Porque, infelizmente, existem pessoas que não querem salvação. Às vezes a gente conversa, pensa, não, eu vou fazer essa pessoa refletir, vou fazer essa pessoa mudar, inclusive pelo bem dela mesma. Porque eu sei que se ela continuar da forma como ela tá, ela vai ter sempre os mesmos resultados. Ela nunca vai ter bons relacionamentos, porque sempre vai aparecer os mesmos problemas nos relacionamentos. Vai repetir o mesmo ciclo, mas tem pessoas que estão viciadas em ciclos intermináveis, tóxicos, de não querer evolução de forma nenhuma. E infelizmente não há nada que a gente possa fazer, a não ser orar, né, por essas pessoas, para que essas pessoas mudem, para que essas pessoas coloquem a mão na consciência, né, e entendam, né, das suas atitudes, entendam o que ela está causando na vida dos outros, sabe? Mas, infelizmente, se a pessoa não tiver empatia para entender, não quiser se colocar no seu lugar, não há nada que possa fazer, porque tem pessoas que só sabem entender a sua dor, o que você passa quando elas passam pela mesma coisa. Enquanto não estiver passando pelo mesmo tipo de situação, não vai conseguir se colocar no seu lugar. Infelizmente, é assim como as coisas funcionam. Então, eu percebo que muitas vezes a gente se desgasta e não vale a pena, sabe? Eu mesmo tenho esse defeito e eu admito, e eu espero que esse ano 2026 seja algo que eu possa observar e eu possa trabalhar nisso, sabe? Mudar de verdade, sabe? Essa questão e pensar o seguinte, não vale a pena eu ficar batendo sempre na mesma tecla. Sentei para conversar, falei 1, 2, 3 vezes e a pessoa não quer. Ela decidiu, ela fez a escolha dela. Mas do mesmo jeito que eu preciso respeitar a escolha dela, essa pessoa também precisa respeitar a minha escolha se eu quiser me afastar. Eu tenho todo o direito de me afastar daquilo que me faz mal, sem me culpar, porque tem pessoas tóxicas que querem te culpar pelo seu afastamento. Elas te fazem mal, elas não pedem desculpa e nem se analisa que elas estão te causando mal, mas te culpam por se afastar. Esse sim é um grande exemplo de pessoa tóxica. Se você tem uma pessoa assim na sua vida, se afaste o quanto antes, porque essa pessoa vai inclusive testar a sua sanidade mental. Vai dizer coisas, depois vai dizer que não falou nada. Coisas que você não disse, ela vai dizer que você disse. Vai querer brincar com o seu psicológico, manipular o seu psicológico, para fazer com que você se sinta mal. Tudo para não ter que reconhecer a responsabilidade. Tem pessoas que fogem da responsabilidade como o diabo foge da cruz. Então tem pessoas que nunca você pode explicar, você pode se lamentar, trazer provas, enfim, fazer o que você quiser para fazer com que uma pessoa assuma as responsabilidades das atitudes dela. Mas se ela não tem amor próprio, atitudes, responsabilidade, não tem empatia, não existe nada que você possa fazer. Então, gente, a gente tem que amar as pessoas sim, mas a gente tem que ter muito cuidado para quando a gente estiver tentando amar as pessoas, a gente não tá sendo feito de besta. Porque tem gente que se aproveita da nossa bondade, do nosso coração, para querer fazer a gente de bobo. E isso a gente não tem que permitir que nenhuma pessoa faça isso conosco. Então, hoje em dia, gente, quando eu fico desconfortável por estar sozinha, eu procuro fazer alguma coisa que me dá prazer, sabe? Ler um livro, assistir um filme, dar um passeio, ficar com meu filho. Então, assim, hoje em dia, na verdade, eu nem me sinto 100% só, né? Porque eu tenho meu filho comigo. Mas quando eu me sinto assim, porque às vezes você pode estar numa multidão de pessoas e se sentir sozinho. Então, se sentir só não tem a ver somente com estar só, sem pessoas, mas se sentir por dentro, sabe? Sobre os seus sentimentos, isso é sobre os seus sentimentos. Então, muitas vezes a gente pode estar rodeado de pessoas e estar se sentindo só, né? Então, assim, busque, mesmo que você sinta algum desconforto na solitude, mas busque, sabe, gente, estar confortável. Busque entender que a gente veio só a este mundo e a gente vai partir sozinho também. Embora a gente tenha pessoas muito queridas na nossa vida, se a nossa vida, se a nossa vida acabar, as pessoas vão continuar vivendo, entendeu? E a jornada vai ter terminado para quem? Para nós. Mas elas provavelmente vão continuar vivendo, né? Vão conhecer outras pessoas, se for um parceiro romântico, vão se ocupar com alguma outra coisa, enfim, a gente vai ser no máximo uma lembrança. Então, por isso que a gente tem que saber como viver a nossa vida. E a gente precisa cuidar dos detalhes da nossa vida, porque a nossa vida é única e porque ninguém vai fazer isso por nós.
Se vocês gostaram do vídeo, gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. E tchau! Tô com meu filho aqui. Tchau!